Fala galera, análise pré-jogo de São Paulo e Bragantino pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar aí nos primeiros 100 inscritos. E também peço seu like e que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente das equipes, considerando o mando de campo. Nas últimas 10 rodadas, o São Paulo fez 4 jogos em casa, derrota para o Fortaleza e vitórias sobre Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, 75% de aproveitamento para o São Paulo nessas partidas. Já o Bragantino fez 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, vitórias sobre América, Santos e Goiás e empate com o Atlético Paranaense, 83% de aproveitamento para o Bragantino nessas partidas. Agora vamos olhar para algumas estatísticas desses jogos. Começando pela posse de bola, o São Paulo teve em média 60% de posse de bola, um número relativamente alto para uma equipe mandante, e o Bragantino também com 60% de posse de bola, número relativamente alto também para uma equipe visitante. Em termos de construção, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar seus jogadores em condição de marcar gols. Então, o São Paulo aí teve em média 1,16 de expectativa de assistências, que apesar de ser um número relativamente baixo para uma equipe mandante, a gente vê uma superioridade bem grande aí do São Paulo em relação aos seus adversários, que tiveram em média 0,31 de expectativa de assistências. Pelo lado do Bragantino, em média os adversários tiveram 0,76 de expectativa de assistências e o Bragantino 1,12, que é um número relativamente alto para uma equipe visitante. Então aí o Bragantino também sendo superior aos seus adversários em termos de expectativa de assistências. Olhando agora para finalizações. Em média, o São Paulo teve 17 finalizações por jogo e os seus adversários 9. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. Então, começando pelas oportunidades criadas, a expectativa era que o São Paulo marcasse quase 2 gols por jogo e os seus adversários 0,6. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o número do São Paulo praticamente se mantém, 1,98 gols por jogo de expectativa e os seus adversários 0,8. Em termos de gols efetivamente marcados, 1,75 em média para o São Paulo e 0,75 em média para os adversários. Então a gente vê aqui o São Paulo com bons números, praticamente todos aqui com 4 estrelas, só o número de gols com 3 estrelas, e também sempre superando em média aí os seus adversários, com números, a gente vê essas barrinhas vermelhas aqui do São Paulo sempre bem grandes aqui, mostrando que o São Paulo foi bem superior aos seus adversários nesses números médios. Olhando agora pelo lado do Bragantino, em média os adversários deram 19 finalizações em gol contra 17,8 do Bragantino. Em termos de expectativa de gols, 1,58 para os adversários e 2,03 em média para o Bragantino. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número cai um pouquinho para os adversários para 1,4 e para o Bragantino sobe um pouquinho para 2,07. Em termos de gols efetivamente marcados, em média os adversários marcaram meio gol por jogo e o Bragantino 2 gols por jogo. Então a gente vê o Bragantino aqui com números bem altos também em todas as estatísticas e no geral aí superando seus adversários só em termos de finalizações que a gente vê um equilíbrio. E agora, para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo, lembrando que eu não tenho o objetivo de recomendar nem incentivar apostas. A ideia é a gente tentar entender como que o desempenho recente de São Paulo e Bragantino pode ajudar a gente a projetar placares para esta partida. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil jogos entre São Paulo e Bragantino, considerando, num primeiro momento, aquilo que as duas equipes produziram em termos de expectativa de gols nesses jogos recentes, mas que também deixaram seus adversários produzir. E, no segundo momento, eu utilizei como critério a expectativa de gols pós-chute, ou seja, considerando também a qualidade das finalizações e não apenas a qualidade das oportunidades. Então, quando a gente faz a simulação considerando a expectativa de gols, a gente vê um favoritismo para o São Paulo, 52% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 24% de chance de vitória do Bragantino. Os resultados mais frequentes nessas simulações foram 1-1, 2-1 para o São Paulo,
e também 1-0 para o São Paulo. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário fica mais ou menos igual, um pouquinho mais favorável para o Bragantino. A probabilidade de vitória do São Paulo cai um pouquinho para 46%, o empate se mantém em 24% e a probabilidade de vitória do Bragantino sobe para 31%. Os resultados mais frequentes aqui empate em 1-1 e vitória do São Paulo por 2-1 e também vitória do Bragantino por 2-1 aqui com 8%. Então a gente vê aí que seja qual for a variável que a gente utiliza como critério aqui para avaliar as probabilidades de vitória e empate, a gente vê o São Paulo sempre favorito. Então, chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de São Paulo e Bragantino. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!